Nosso protagonista tinha um talento excepcional com a espada. Não havia nada que ele não pudesse aprender, e nada escapava de sua lâmina. Ele se esforçava tanto, que muitas das vezes tinha manchas de sangue na palma das mãos. Depois de abandonar o ensino médio, ele passou 20 anos aprimorando sua habilidade com uma faca, se tornando o melhor espadachim do país. O garçom gritou que o peixe da mesa 3 estava pronto. No restaurante movimentado, os garçons ouviram um alarme dentro da cozinha, interrompendo momentaneamente seu trabalho. Enquanto isso, nosso protagonista estava na cozinha, usando fones de ouvido, concentrado em cortar um peixe. Um dos garçons se desculpou e se aproximou dele, dizendo que o alarme do telefone estava tocando. Nosso protagonista percebeu que havia colocado o celular para vibrar. Quando olhou para o celular, viu uma notificação de um jogo, o que o fez pensar ser aquele que ele havia excluído antes, e se havia algo errado com ele. O garçom informou que um convidado havia chegado, ao que nosso protagonista instruiu o garçom a dizer que ele não estava lá. Momentos depois, um homem entrou na cozinha e disse que não estava acreditando na desculpa. Um homem rechonchudo entrou, dizendo que era hora do nosso protagonista dar sua resposta. Ele acreditava que havia dado ao protagonista tempo suficiente para pensar, e insistiu que não deveria ser um pedido difícil para alguém que manuseia espadas diariamente. Quando nosso protagonista não respondeu, o homem rechonchudo riu e o acusou de ser insensível. Ele ordenou que seus homens trouxessem uma mala, dizendo que o solicitante deveria demonstrar sinceridade primeiro. O homem abriu a maleta, revelando que estava cheia de dinheiro. O homem rechonchudo anunciou com orgulho que se tratava de um adiantamento de 300 milhões e que se nosso protagonista concluísse a tarefa corretamente, haveria mais. Sem dizer uma palavra, o protagonista girou rapidamente sua faca, cortando um grande peixe pendurado à sua frente, deixando o homem gordinho horrorizado. O protagonista lhe disse calmamente que a cozinha era um lugar onde a limpeza era primordial e que não era para alguém tão sujo quanto o homem rechonchudo. Ele então ordenou que ele saísse, enquanto pedaços de peixe caíam no chão. O gorducho atônito gritou que o protagonista realmente era o santo da espada, sendo exatamente como ele esperava. Ele pegou uma faca mais afiada do balcão com raiva, fazendo seus homens recuarem de medo. O homem gordinho, junto com seus guardas, finalmente saíram da cozinha. Antes de sair do restaurante, o homem rechonchudo avisou o protagonista para não pensar que ele estava desistindo, prometendo que ele voltaria em breve. Mais tarde, depois que o restaurante fechou, o protagonista estava nos fundos fumando. Seu colega de trabalho se juntou a ele, dizendo que o pagamento inicial era de 300 milhões de won e que se fosse ele teria aceitado na hora. O colega perguntou por que ele havia recusado. O protagonista então respondeu que tudo é vida. Ele só havia cortado cabeças de peixe com uma faca e perguntou ao colega o que ele sabia sobre ser um bandido. O seu colega de trabalho sugeriu que ele estava apenas usando sua reputação de mestre da espada e questionou se ele estava planejando seriamente matar alguém. Ele aconselhou o protagonista a assustá-los o suficiente para conseguir o dinheiro. Nisso ele compraria uma casa e abriria uma loja. Disse que ele também precisava viver como humano, mas o protagonista simplesmente respondeu que mesmo que se eles oferecessem bilhões, ele ainda não aceitaria. De repente, seu telefone recebeu outra notificação. Seu colega de trabalho provocou, perguntando se ele estava namorando alguém só por causa dessas notificações. O protagonista então respondeu que era um jogo. Seu colega de trabalho perguntou se ele ainda estava jogando Proteção Divina, ao que ele admitiu que havia parado. Naquele momento, alguém o chamou, perguntando onde eles estavam indo sem limpar. Seu colega de trabalho lhe disse que era o chefe deles e que ele sairia primeiro. Sozinho, o protagonista fumava, lembrando-se de quando era jovem. Sua família foi à falência e desde então ele tem trabalhado sem parar. Ele achava que estava muito concentrado em ganhar dinheiro, mas seu telefone não parava de tocar e as notificações se tornaram excessivas. Irritado, ele pegou o celular, perguntando por que ele continuava tocando. Por um instante pensou que poderia ter reinstalado o jogo depois de uma noite de bebedeira e decidiu excluí-lo novamente. Ele deu uma risada quando viu uma mensagem sobre a invasão do Rei Demônio na academia, sabendo que esses caras estavam invadindo a academia há anos. Mas então acidentalmente ele clicou no jogo. Ele abriu com uma música de boas-vindas e o jogo solicitou que ele tocasse na tela para entrar. Nostálgico, ele notou que a trilha sonora ainda era a mesma e que as personagens femininas continuavam lindas como sempre. De repente, a tela foi corrompida. Talvez fosse um lag. Antes que ele pudesse reagir, uma luz forte e brilhante saiu do telefone, sugando ele para dentro. Momentos depois, seu colega de trabalho saiu do restaurante, procurando por ele. O colega viu seu lado protagonista caído no chão e se perguntou para onde ele tinha ido, entregado por ter deixado o celular para trás. O chefe gritou de dentro do restaurante, perguntando onde estava o chefe. O colega de trabalho, sem saber o que tinha acontecido, brincou dizendo que parecia que o chefe tinha ido ao banheiro, sem saber que tinha sido sugado para dentro do jogo. Agora, com uma transferência 100% exibida na tela, não havia nada de especial no jogo, apenas o modelo típico de pagar para ganhar, com um sistema de caça automática. Um jogo para celular produzido em massa, que não precisava de mais explicações. Nosso protagonista o jogou por um motivo. Ele foi cativado pela aparência da personagem feminina. Ele foi engolido pelo jogo achando irônico o fato dele ter acabado gastado uma fortuna com ele. Depois de jogar vários ciclos, ele não era mais um personagem jogável, nem mesmo um NPC. Em vez disso, ele se tornou um personagem de fundo, cujo paradeiro era desconhecido. Naquele mundo, seu nome era Kang Jeoma. Um dia ele esbarrou acidentalmente em alguém, e quando se virou surpreso, viu que era uma mulher. Ele rapidamente perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que estava bem. Felizmente para ele,
O jogo Proteção Divina se passava na Coreia. Os nomes dos locais e a geografia eram todos iguais, com apenas pequenas diferenças em alguns personagens. As semelhanças o ajudaram a se adaptar facilmente, e por um ano ele viveu naquele mundo, se esquecendo de que se tratava de um jogo de realidade, desfrutando de uma vida que não podia experimentar em sua vida anterior. Isso foi até aquele dia fatídico. Ele voltou para seu apartamento. Lá seus pais o receberam, chamando-o de orgulho grande mestre da espada, e lhe mostraram uma carta de aceitação em uma academia de prestígio. Ele perguntou aos pais se poderiam guardá-la, mas eles insistiram, dizendo que não se importava quantas vezes a vissem. Eles estavam orgulhosos de como o haviam criado bem. Sua mãe então perguntou se ele já havia arrumado tudo, ao que ele respondeu que terminaria logo. Sua mãe animada disse que ele fosse em frente. Naquele dia, seu modesto sonho de ter uma vida normal se desfez em pedaços. Ele suspirou em seu quarto, sabendo que o dia estava quase chegando. Ele havia perguntado inúmeras vezes se poderia evitá-lo, mas nada mudou. Cansado, ele começou a arrumar suas coisas, pensando em como todos estavam felizes. Ele não podia recusar. Olhando para a foto da família, ele se perguntava como Kang Jeong tinha sido aceito em uma escola tão prestigiada. Seu pai lhe disse uma vez que seu poder divino havia se manifestado no ano passado e que ele havia feito o exame de admissão logo em seguida. Sua mãe havia perguntado se ele não se lembrava. Antes de possuir Kang, aquele poder divino já havia aparecido, permitindo que ele passasse no exame de admissão da Academia Hakon. Olhando para a carta de aceitação, ele se perguntou se o verdadeiro Kang era um gênio. O poder divino era uma habilidade especial que os humanos podiam usar, assim como as habilidades em um jogo. No entanto, nem todos os seres humanos possuíam poder divino, pois ele geralmente era herdado geneticamente. Com base nisso, a sociedade foi dividida em 3 segmentos: os privilegiados, os plebeus e os pobres. A Academia Hakon nasceu para manter o poder de elite. Embora tenha sido criada sob o pretexto de cultivar heróis, há muito tempo ela se tornou uma escola exclusiva para famílias de classe alta. Recentemente foi introduzido um sistema especial de admissão para famílias que não são heróis, e Kang foi admitido como um desses alunos. Ele se perguntava por que os heróis ainda eram necessários. Embora soubesse da resposta, que é por causa do Rei Demônio, ele pensou que este mundo não era a realidade, mas treinar heróis para a guerra era real demais. Isso fez se lembrar de como seria se alistar novamente. Ele invocou seu poder divino, e uma janela do sistema apareceu na sua frente, ainda se sentindo um pouco familiarizado. Olhando para o poder divino que Kang havia desbloqueado, ele viu que era a indoloridade, que reduzia a dor por 30 segundos, com um tempo de recarga de 12 horas. Ele não conseguia acreditar que havia entrado nesse mundo com algo tão insignificante. Toda vez que ele havia, ficava deprimido. Era um absurdo. Mas então ele lembrou do poder divino que foi lhe concedido quando possuía o corpo de Kang, sendo a bênção do deus da espada. Seu tempo de ativação era infinito, sem tempo de espera, mas só funcionava com uma espada de menos de 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Ele estava incrédulo. Tinha a bênção do deus da espada em seu nome. Kang Jeoma significava literalmente demônio de sangue. Ele se perguntou se o universo estava fazendo uma brincadeira com ele. Ele nunca havia encontrado uma bênção como essa no jogo, e achou que o nome elaborado não combinava com um efeito ridiculamente simples. Parecia absurdo chamá-lo de poder divino, mas o que mais se destacou foi a condição de ativação. Uma espada com menos de 30 centímetros de comprimento e menos de 5 centímetros de largura. Estava claramente se referindo a uma faca de sashimi. Será que eles estavam insinuando que ele deveria cortar sashimi nesse mundo também? Ele então ficou frustrado, porque percebeu que a vida nunca saía como planejado. Ele então se perguntou se havia colocado tudo na mala. De repente ele se lembrou que havia se esquecido de seu equipamento. No jogo, até mesmo a arma de grau E mais baixo custava dezenas de milhões de won. Isso significava que os itens de classificação A e S eram tesouros por si só. Ele sabia que só a mensalidade era exorbitante e não queria gastar dinheiro em algo que estava sendo forçado a fazer. No entanto, a academia exigia equipamentos, e se ele aparecesse sem nada, deixaria uma má impressão logo no primeiro dia. Suspirando, ele decidiu visitar Dakiso. Quando se levantou e saiu do quarto, ele se lembrou de seu primeiro mestre, que insistia em usar uma faca japonesa de sashimi no valor de mais de 100 milhões de won, dizendo com frequência que um verdadeiro mestre nunca culpa seu equipamento. No dia da cerimônia de entrada, em que o equipamento do aluno era recepcionado, ele estava de uniforme olhando confuso para o instrutor. O instrutor olhou para as facas de sashimi no balcão e perguntou se elas eram realmente suas armas. Ele respondeu calmamente que sim. O instrutor, pensando que se tratava de uma brincadeira de alunos de alta classe, sentiu a necessidade de estabelecer disciplina. Ele então gritou perguntando se a academia era uma brincadeira e se o aluno realmente acreditava que uma faca de cozinha era uma arma aceitável para o teste de nivelamento da turma. Mantendo a compostura, ele simplesmente repetiu: "Essa é a minha arma." O instrutor, atônito por um momento, se dirigiu a ele com raiva, o chamando de aluno, mas ele explicou calmamente que era um aluno especial de uma família modesta. Só a mensalidade deve ter sido um fardo enorme para seus pais, e além disso ele não tinha condições de comprar uma arma cara. Ao ouvir sua explicação, o instrutor notou a cor de sua etiqueta, que indicava sua condição de aluno de admissão especial, aqueles que não eram de classe alta. Compreendendo o ônus financeiro da mensalidade, o instrutor ficou surpreso. Ele achou chocante o fato de uma instituição, que supostamente promove direitos iguais de educação, afastar um aluno tão sincero e filial. O jovem então falou com gravidade: culpar o equipamento é algo que só os amadores fazem. O instrutor ficou paralisado por um momento, pois conhecia a frase: "Um mestre nunca culpa
devolva suas ferramentas. Tais palavras não pareciam adequadas para um adolescente, e o instrutor sentiu que Kang já havia alcançado a maestria em algum aspecto da vida. Seu espírito inabalável carregava o peso de alguém que tinha vivido muito além da sua idade. Era quase como se um deus estivesse diante dele. Com isso, o instrutor aprovou sua arma e Kang agradeceu. Enquanto isso, alguns alunos da classe alta olhavam para Kang com raiva, indignados com o fato de um aluno de admissão especial ter conseguido entrar na academia. Eles cochichavam entre si, perguntando como alguém como ele poderia pertencer àquele lugar. Mas antes que surgisse qualquer tumulto, o instrutor gritou para que eles ficassem quietos e disse aos alunos que assim que a avaliação terminasse, eles deveriam se mover rápido e prontamente. Enquanto Kang passava pela fila, o instrutor lembrou severamente a todos que, dependendo de suas ações, ele poderia ser seu anjo ou seu demônio. Ao ouvir isso, Kang sentiu uma onda de transtorno, de estresse pós-traumático do passado, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Um momento depois, Kang decidiu fazer uma pausa e se sentou em um banco refletindo. Ele já esperava hostilidade, mas ainda achava perturbador vivenciá-la em primeira mão. De qualquer forma, ele havia concluído a inspeção do equipamento e sobrevivido à cerimônia de entrada. Agora a única coisa que faltava era o exame de colocação de classe. Olhando ao redor da academia, ele não conseguia acreditar que havia chegado até aqui. Essa era a escola que ele frequentaria pelos próximos 3 anos. A escola de treinamento de heróis, a Academia Rokan. Ao observar o tamanho impressionante do campus, ele pensou que era muito maior do que os gráficos do jogo haviam mostrado. Se ele exagerasse, parecia tão grande quanto uma cidade pequena. Sorrindo para si mesmo, ele sentiu uma sensação de surrealismo. Ele estava frequentando uma escola destinada à classe alta, algo inimaginável na época em que teve de abandonar o ensino médio devido à dificuldade financeira de sua família na Terra. De repente, um anúncio instruiu os alunos a se reunirem na sala de treinamento às 13 horas para o exame de colocação na classe. Ele abriu a bolsa, sabendo que a cerimônia de admissão havia terminado, mas também sabendo que o verdadeiro desafio estava no exame de nivelamento. Olhando para a faca de sashimi, ele se lembrou de que um exame ainda é um exame, e ele precisava se familiarizar com ela. Ele percebeu que não havia usado uma faca desde que chegou a este mundo, porque não havia precisado. As lembranças de seu mestre voltaram à tona, lembrando de que mesmo por um único dia, nunca se deve largar a faca. Seu mestre havia lhe dito, até mesmo para segurá-la enquanto dormia. Kang deu uma risadinha, pensando que havia absorvido mais um dos hábitos de seu mestre, mas ele também se perguntou se o intervalo de um ano sem empunhar a lâmina havia embotado suas habilidades, apesar de ter vivido com a faca por 20 anos. Ele então desembanhou a faca levemente, sentindo seu fio. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, ao perceber que a lâmina estava em melhores condições do que ele esperava. Decidindo testá-la, ele removeu totalmente a capa, planejando dar alguns golpes para praticar, mas assim que a capa foi retirada completamente, uma energia poderosa surgiu de sua mão e fluiu por toda a faca de sashimi. A notificação do sistema apareceu diante dele. A arma atende às condições de ativação. A bênção do deus da espada foi ativada, mas assim que ele processou isso, outra mensagem apareceu. O nível do corpo físico e da arma está muito baixo. Supressão ativada para iniciar a sincronização. Chocado e incrédulo, ele mal conseguia pensar. Tudo o que ele fez foi sacar a faca, mas a bênção do deus da espada já havia sido ativada. O sistema exibiu uma mensagem: sincronização concluída. Que a bênção dos deuses esteja com você. De repente ele sentiu uma onda insuportável de poder e gritou em agonia quando a bênção do deus da espada foi ativada dentro dele. A energia se arrastou por seu corpo, causando muita dor. Ele sabia que se continuasse morreria, mas a energia não parava. Tudo o que ele podia fazer era suportar. De repente uma luz forte e brilhante explodiu na frente dele. Quando ele abriu os olhos, a escola ao seu redor havia se quebrado como vidro. Atordoado, ele ficou em estado de choque, se perguntando o que diabos estava acontecendo. Ele soltou a faca e assim que ela caiu no chão, o mundo despedaçado se restaurou, deixando ele ainda mais surpreso. Ele percebeu que no momento em que soltou a faca, tudo voltou ao normal. De repente sua cabeça e seu corpo latejaram de dor. Ele entendeu que o poder divino havia sido ativado, mas se perguntou se o efeito de quebrar o mundo tinha algo a ver com a bênção do deus da espada. A reação da ativação foi imensa, e ele sabia que seu poder divino de indolor só poderia ajudar com dores musculares leves, não com esse tipo de dor avassaladora. Ele olhou para a mão trêmula, percebendo que se toda ativação fosse assim, o poder seria inutilizável. Um anúncio soou instruindo os alunos a se reunirem na sala de treinamento imediatamente. Ele debateu se deveria pegar a faca de volta. Ele não podia simplesmente deixar uma faca de sashimi no chão, e tentou se confortar pensando que talvez ela só tivesse doído durante a primeira ativação. Nervoso, ele pegou a faca, imaginando se ficaria bem. No momento em que a tocou, ele gritou novamente quando o poder o invadiu. Em agonia, então ele gritou: "Que coisa é essa?" Enquanto isso, na sala de treinamento, os alunos estavam se reunindo e os professores estavam se misturando, rindo e discutindo quanto haviam gastado com a admissão de seus filhos. Um dos professores notou uma figura e comentou com o outro: "O Clint fez uma viagem e tanto." O herói de 7 estrelas, Siegfried, estava por perto. Os outros o cumprimentaram, reconhecendo como descendente de Aaron Nibelung e discípulo direto do herói fundador, chamado Balor Joaquim. Siegfried, no entanto, permaneceu em silêncio, olhando para eles, o que fez com que os professores se sentissem constrangidos ao voltarem para seus lugares. Siegfried suspirou e olhou ao seu lado quando alguém se aproximou. A herói sábia de 7 estrelas, Media Poisson. Ela o cumprimentou dizendo que já fazia algum tempo e perguntou se realmente já havia passado
passado meio século. Ele respondeu que podia ver que ela ainda não havia começado a se vestir como uma diretora de academia, e brincou que fazer 70 anos não havia mudado muito. Ela respondeu dizendo que toda mulher quer continuar bonita até morrer, e se ofereceu para fazê-lo parecer 10 anos mais jovem, com a sua bênção. Ele rejeitou a oferta, observando que apesar de estar prestes a completar 70 anos, ela ainda não havia crescido, e que os seres humanos deveriam valorizar sua natureza interior. Brincalhona, ela chamou o velho, e apontou como ele não havia mudado em 50 anos, o que o irritou, levando-o a chamá-la de velha. Sorrindo, ela brincou dizendo que ele havia mudado muito, se estivesse disposto a participar de eventos como esse, e ele resmungou que costumava odiar a respirar o mesmo ar que esses idiotas presentes. Ele imaginou que a nata dele devia ser muito bonita para tê-lo feito comparecer. Ele permaneceu em silêncio e mencionou que parecia que as coisas estavam prestes a começar. Enquanto isso, no centro da sala de treinamento, os alunos estavam conversando e se apresentando. Kang ficou em silêncio observando. Ele se perguntou se era o único de cabelos pretos e se era o único aluno de admissão especial entre os nobres. Ele se lembrou dos alunos da inspeção de equipamentos, de como eles o olhavam com desdém. A lembrança o fez sentir humilde e deslocado. De repente, a atenção de todos se desviou para alguém que estava entrando no salão. Uma presença brilhante e radiante se moveu pela multidão, e os olhos de Kang se arregalaram em choque quando ele viu quem era. Todos os homens por quem ela passava pareciam fascinados por ela, mas Kang já sabia muito bem. Ela era Abel Von, a neta do Imperador da Espada e a principal heroína do jogo, a razão pela qual ele havia gastado uma fortuna no jogo. O subespaço, criado pelo herói ancestral Balor Joaquim, era uma dimensão formada junto com o estabelecimento da academia. Era uma realidade diferente da deles, onde as regras do mundo real não se aplicavam. Até mesmo o assassinato era ignorado. Siegfried perguntou à Medea se o tema do evento era uma batalha subespacial. Ela então confirmou, explicando que as batalhas subespaciais eram uma tradição na escola deles. No entanto, este ano eles estavam tendo algo diferente, com um formato de batalha real, em que os participantes seriam divididos em grupos de 10. Siegfried comentou que isso significava que se tratava de um jogo de sobrevivência. Meteor respondeu que não havia restrições quanto ao equipamento. Siegfried comentou que seria apenas um jogo livre para todos os tipos de privilegiados, com acesso a equipamentos melhores. Medea rapidamente disse a ele para não tocar no assunto, explicando que ela havia se comprometido o máximo que ela podia. Ela também acrescentou que quer que ele gostasse ou não, a academia era financiada em sua maior parte pela nobreza, e que ela havia passado por muitos problemas apenas para introduzir um novo sistema. As tensões de Kang se voltaram para Abel, notando como ela era muito bonita. Ele pensou nela como um personagem de um jogo 2D, mas percebeu que era algo a mais. Ele pensou que os homens que tentaram se aproximar dela eram todos. Se ele não soubesse, poderia ter feito o mesmo. Tendo jogado o jogo até certo ponto, ele sabia que Abel era uma jogadora com a bênção milagrosa M, o que significava que ela estava ligada ao protagonista do jogo. Ele refletiu que as pessoas bonitas sempre tinham alguém ao seu lado, e alguém como ele, um aluno especial, não estava no nível deles. Ele preferia evitar o envolvimento para evitar uma vida escolar barulhenta. Ao pegar seu livro, ele se lembrou de 3 princípios que havia estabelecido para seu futuro: concluir os estudos sem incidentes, conseguir um emprego convencional e viver uma vida segura. O livro mencionava que a ocupação mais cobiçada era de herói, e oferecia um salário extremamente alto, o que o fez pensar em que tipo de dificuldades ela acarretava. Lembrando-se como até a visão de uma faca o fazia tremer, ele fechou o livro, pensando que os heróis deveriam proteger o mundo, enquanto ele encontrava um emprego mais confortável. Um anúncio ecoou de repente, informando aos alunos que o exame de atribuição de classe da Academia Rokan estava começando. O anúncio explicava que o exame deste ano, como anteriormente em 2021, seria uma batalha real. Entre os 10 cadetes designados aleatoriamente, o vencedor do primeiro lugar seria designado para a classe Estrela, o segundo e terceiro lugares para a classe Dragão, e do 8º ao 10º lugares para a classe Comum. As tarefas de classe seriam baseadas nesses resultados. As pontuações seriam atribuídas automaticamente, e não havia limite de tempo. Kang percebeu que era exatamente como no jogo, e seu objetivo era garantir uma vaga na classe Comum, então planejou terminar rapidamente. O dispositivo de geração de subespaço foi ativado, consumindo todos que entravam no subespaço. O sistema começou com o sistema desejando a eles as bênçãos dos heróis. Kang resolveu evitar o uso de sua faca, se for possível. Pouco tempo depois, os alunos estavam sendo aliviados pelo sistema, enquanto saíam do subespaço, garantindo a classificação de suas turmas. Enquanto isso, outros ainda estavam lutando lá dentro. A Medea disse a Siegfried que, devido à linhagem de sangue de sua neta, de Chaecheong e de Jeogung, os resultados dela seriam significativos. Siegfried simplesmente perguntou por que ela estava falando isso agora. A Medea apontou um tempo impressionante de 7 minutos e 14 segundos obtido com uma arma de classificação C. Siegfried observou que Abel buscava uma avaliação justa. Medea respondeu que Abel, apesar de ser um defensor da justiça, ainda estava entre os 10 melhores da história da academia. Siegfried afirmou com orgulho que isso era natural, dada a linhagem sanguínea do Nibelung, e se levantou anunciando que parecia estar terminando, então ele estava indo embora. A Medea informou que ainda restava um grupo, mas Siegfried o descartou como descendente de porcos e foi embora, dizendo que haveria na próxima vez. A Medea respondeu de forma enigmática que ela o veria na vida após a morte. De repente, uma sensação poderosa fez com que os dois parassem, e todos assentiram. Medea perguntou a Siegfried se ele também sentia, e ele respondeu que era inacreditável. Ele examinou o palco e
os arredores, observando que não havia um lugar em todo o edifício onde aquela sensação não fosse sentida. Então, mais uma vez, eles experimentaram uma onda de imenso poder e viram um subespaço acima deles se abrir. Ambos ficaram chocados ao verem o subespaço se despedaçar. 2 alunos foram lançados do subespaço, deixando a multidão atônita. Os alunos caíram no palco, quebrando o chão com um impacto. Ninguém podia acreditar que as pessoas haviam caído do subespaço. Então, uma luz brilhante apareceu em cima deles mais uma vez, fazendo com que Siegfried olhasse para cima com preocupação. Algo caiu do subespaço e perfurou o chão perto de um dos alunos desmaiados. A mídia rapidamente chamou a equipe médica para verificar os sinais vitais dos cadetes que haviam emergido. Enquanto isso, a faca de sashimi perto de Kang brilhava intensamente. Antes do confronto, ele estava encarando seu colega de equipe, Bastardo Murmurante, pensando que os resultados eram inevitáveis e predeterminados. No entanto, assim que esse pensamento passou por sua cabeça, o inimigo agarrou seu companheiro de equipe e o jogou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Ele olhou para seu esquadrão, percebendo infelizmente que havia sido pego no Esquadrão da Morte. Ele sabia que seus inimigos eram os infames gêmeos malévolos da família Rei de Ferro, Mao Jun e Mao Shun. Embora possuíssem um talento inato, sua brutalidade e engano não tinham limites. Ele ficou furioso com o fato de esses bastardos estarem brincando com eles há 30 minutos e se perguntou se ele parecia tão fraco que nem merecia a atenção deles. Shun olhou para o homem em suas mãos, percebendo que ele estava morto, e jogou o corpo ao lado aborrecido. Ele começou a contar os alunos que havia matado, perguntando a Jun quantos ainda restavam. Quando Jun pisou no pescoço de um aluno, Shun notou que o aluno ainda estava vivo, mas Jun simplesmente o esmagou até a morte, respondendo que estava mais ou menos acabado. Shun, irritado, lembrou a Jun que havia pegado 4 deles. Jun então se desculpou apontando para o lado e dizendo a Shun que ele poderia ficar com aquele. Shun se virou para olhar a garota trêmula e concordou dizendo que aceitaria. Ele, observando incrédulo, notou que a garota, que estava sentada calmamente no canto, parecia estar em pânico e sem vontade para lutar. Quando Shun se aproximou da garota, ele disse a seu irmão Jun para olhar para ela, comentando que ela era do seu gosto e expressando curiosidade sobre o som de seus gritos. Shun gritou animado que estava morrendo de vontade de descobrir, mas enquanto isso a garota permanecia congelada de medo. Jun, meio brincando, disse a Shun que apesar de ser seu irmão mais novo, ele era um pervertido. Shun então assustou a garota, perguntando onde deveria começar a destruí-la. Foi nesse momento que ela gritou com os gêmeos, chamando-os de bastardos para chamar a atenção deles. Ele exigiu saber por que eles estavam indo tão longe, mesmo no subespaço, e perguntou se eles eram psicopatas. Mas então ele percebeu tarde demais que havia dado um passo à frente sem pensar. Shun, divertido, perguntou a Jun se ainda tinha mais um aluno. Jun apontou para o crachá de Kang e comentou que ele era um aluno especial, o que para eles era um dos bastardos. Os irmãos se viraram para olhar para ele, sorrindo de forma assustadora. Shun, ainda sorrindo, disse a Jun que cuidaria dele rapidamente. Jun então concordou, lembrando a Jun que deveria arrancar sua língua, já que ele havia os insultado. Shun, ainda rindo, disse que o faria, aproximando-se dele. Em pânico, ele pensou freneticamente no que fazer. Ele se perguntou se deveria usar a bênção da indoloridade, mas depois percebeu que, como gêmeos estavam profanando cadáveres há 30 minutos, evitar a dor por apenas 30 segundos não ajudaria. De repente, uma luz brilhante brilhou em sua bolsa, surpreendendo ele. Ele se lembrou da faca de gergelim que tinha dentro dela, mas sabia que segurar a espada ativaria a bênção do deus da espada. Ele não tinha passado nem meio dia desde que decidiu viver uma vida comum. Shun percebeu que ele estava mexendo em sua bolsa e perguntou zoando o que era. Quando ele puxou a faca de gergelim, os gêmeos ficaram atônitos por um momento antes de caírem na gargalhada. Eles não podiam acreditar e o provocaram, perguntando se aquilo era uma piada. A garota, que estava observando aterrorizada, ficou congelada de medo. Shun ajustou sua postura, gritando que, como ele era um pouco engraçado, ele faria com que sua morte fosse o mais indolor possível. Ele então saltou no ar, aparecendo em cima dele, gritando que iria esmagar sua cabeça primeiro. Percebendo que não poderia ser exigente, ele abriu bem as pernas e esperou pelo melhor. Ele ativou a bênção da indolaridade por 30 segundos, juntando com a bênção do deus da espada, enquanto removia a cobertura da faca. Ele sabia que a ausência de dor neutralizaria a dor causada pela bênção do deus da espada por apenas 30 segundos, enquanto Shun lançava sua mão robótica em sua direção, perguntando de forma zombeteira o que ele poderia fazer com uma faca patética. Ele sabia que se não conseguisse cortar, morreria. Ele se preocupou com a capacidade da faca de sashimi de cortar o equipamento pesado de Shun, pensando que Shun não era um peixe, mas sim uma pessoa. Ele se lembra de uma vez ter perguntado ao seu mestre por que os gangsters dos filmes usavam facas de sashimi, perguntando se eles realmente as usavam para cortar pessoas e não apenas peixes. Seu mestre o chamou de louco, dizendo que isso só existia nos filmes e que nem mesmo Deus conseguiria fazer isso funcionar. Mas ele acrescentou que se ele cortasse corretamente, ela ainda cortaria. À medida que o poder do deus da espada se espalhava pelo seu corpo, uma luz forte e brilhante era liberada. Ele balançou a faca cortando o braço de Shun, no momento que Shun gritava para ele sumir. Shun ficou chocado a ver seu braço cortado e caiu, batendo no chão na frente de Kang. Quando ainda estava na terra, uma vez ele ligou para seu chefe para perguntar sobre os gangsters. No meio da chamada, um objeto pontiagudo foi arremessado contra ele. Ele tremeu de medo ao perceber que era uma faca, que estava alojada na parede atrás dele. O homem o lembrou de chamá-lo de mestre e perguntou por que ele estava curioso sobre essas coisas. Ele sabia que seu primeiro mestre tinha sido um antigo bandido. Como expiação, o homem havia cortado um de seus pulsos e mais tarde abriu um restaurante de sashimi, dizendo que queria trazer felicidade às pessoas por meio de suas habilidades com
a faca, e as habilidades de seu mestre eram de fato impressionantes. Curioso, ele perguntou ao mestre por que os gangsters dos filmes sempre usavam facas de sashimi. Ele se perguntou se era assim também na vida real. Seu mestre respondeu bruscamente, dizendo que alguém com experiência em habilidades com facas não deveria fazer tais perguntas. Ele explicou que se alguém esfaqueasse uma pessoa com uma faca larga de chefe, a pele se contrairia imediatamente. Seu mestre então perguntou se ele achava que a pele sairia facilmente. Ele explicou que uma faca de sashimi, por ser estreita, poderia esfaquear várias vezes e ser retirada sem esforço. Quando ele perguntou por que eles simplesmente não fatiavam, já que podiam fatiar peixes, seu mestre gritou que os peixes podiam ser fatiados porque eles ficavam parados. Se eles estivessem de pé, ele não conseguiria nem fatiar um pão de uma só vez. Ele então mencionou que nos mangás sempre parecia uma fatia limpa. Seu mestre bateu em suas costas, lembrando ele de chamá-lo de mestre e não de chefe, e disse que mesmo que o deus das facas estivesse envolvido, isso não funcionaria dessa forma. Mas em sua situação atual, quando ele cortou o braço de Shun com a faca de sashimi, funcionou perfeitamente. Shun ficou em choque, olhando para o braço caído ao lado do seu irmão Jun, enquanto a garota olhava incrédula. Quando o braço de Shun atingiu o chão, ele estava como se a dor o tivesse atingido de uma vez, e gritou em agonia. Shun gritou por seu braço perdido, implorando por ajuda quando viu seu oponente se aproximando. Gaguejando, Shun gritou para que ele se afastasse, mas ele continuou avançando. Shun, agora aterrorizado, se virou e correu, gritando para que alguém ajudasse. Jun, congelado de horror, observa seu irmão mais novo tentando fugir. Quando Shun se aproximou de seu irmão, Kang se moveu rapidamente, cortando a cabeça de Shun ao meio com muita facilidade. Jun, paralisado pela visão, olhava incrédulo para a cabeça decepada de seu irmão. Ele gritou o nome de Shun, cheio de raiva e tristeza. Enquanto isso, Geo dominava silenciosamente, e a garota continuava a observar com os olhos arregalados e chocados. Jun lembrou a si mesmo que aquilo era um subespaço, e que Shun não estava realmente morto. Ele tentou se acalmar, pensando que a morte de seu irmão não importava aqui, mas enquanto olhava para o corpo sem vida de Shun, notou algo estranho. Seu oponente parecia alguém que tinha acabado de usar uma faca em uma pessoa pela primeira vez. Ele também notou a respiração irregular e o tremor do homem, perguntando se os eventos eram apenas uma coincidência. De qualquer forma, Jun percebeu que precisava tomar cuidado com aquela faca. Pegando o equipamento de mão de Shun, Jun pensou que a queda do seu irmão tinha sido devido a um descuido. Ele colocou o equipamento em seu próprio braço e gritou que as armas eram melhores quando usadas em duas mãos. Jun então ativou a bênção da resolução, que amplificou sua defesa, a bênção da intervenção, que aumentou seu poder de salto em 200%, e a bênção de espírito, que aumentou muito o poder de seus socos. Jun gritou que aquelas eram as bênçãos de nível A, com as quais os plebeus só podiam sonhar. Ele zombou de Kang, dizendo que mesmo uma arma de nível S não seria capaz de perfurar sua armadura, e que ele não era como seu irmão mais novo. Enquanto isso, Kang suportando a dor, fazendo uma contagem regressiva silenciosa, a partir do 23, Jun se lançou para a frente, gritando que ele tinha ficado ali parado o tempo todo. Ele perguntou zoando se Kang estava murmurando suas últimas palavras. Rindo, Jun declarou que iria esmagar sua cabeça, mas Kang nem se mexeu. Quando restavam apenas 6 segundos, em sua contagem regressiva, Jun foi subitamente cortado em pedaços, esfaqueado repetidamente com a faca de sashimi. Jun tremia em agonia, morrendo lentamente. Kang permaneceu na mesma posição, ainda em contagem regressiva. No último segundo assim que Jun morreu, se perguntou em seus últimos momentos que tipo de ser era seu oponente. Quando a contagem regressiva chegou a 0, o sistema notificou de que o efeito da bênção da indolaridade havia terminado. Ele gritou de dor segurando a faca de sashimi. Mais tarde ele abriu os olhos e viu que estava em uma sala. Ele se perguntou se era um hospital e se sentou, sentindo a dor percorrer o seu corpo. Nesse momento, um homem entrou no quarto. Ao vê-lo acordado, o homem saiu imediatamente, informando que ele havia recuperado a consciência. Isso o surpreendeu. Logo depois, várias pessoas entraram no quarto e ele ficou atônito. Eram rostos que ele nunca tinha visto pessoalmente, mas que de alguma forma ele reconheceu. Ele se lembrou que 50 anos atrás, essas eram as mesmas pessoas que derrotaram o comandante da 6ª Legião do Lorde Demônio. Eles eram os heróis de 7 estrelas, os mais fortes da humanidade, Siegfried, o sábio-chefe da academia. Ele se perguntou por que diabos eles estavam aqui. Siegfried foi o primeiro a falar, perguntando qual era o seu nome. Ele respondeu Kang, mas Siegfried, com uma expressão séria, foi direto ao ponto perguntando o que ele fez. Kang hesitou, sabendo que a sensação que havia sentido durante a batalha não era apenas imaginação e sim real. Ele olhou para Siegfried, percebendo a gravidade de ser notado por uma figura tão monstruosa. Kang reagiu. Mesmo que fosse uma dimensão de bolso, ele julgou que as ações dos gêmeos tinham ido longe demais. Ainda assim, ele pensa que sua resposta foi excessiva. Ele aceitará qualquer punição sem reclamar. Em seguida, olhou de volta para Siegfried, que ainda estava fixo nele. Meija quebrou o silêncio, chamando Siegfried de velho tolo e perguntando como ele planejava lidar com o jovem. Ela se inclinou para mais perto de Kang, acrescentando que apesar de Siegfried ter falado de forma tão dura, foi ele quem o salvou enquanto estava inconsciente. Com um tom brincalhão, ela comentou que dizem que as pessoas só ficam mais teimosas com a idade, e pediu gentilmente que desse um tempo para ela por causa de seu rosto. Siegfried, claramente perturbado, gritou com Meija, lembrando ela de não mencionar o fato. Meija o abraçou provocando. O velho idiota está envergonhado, deixando Kang se perguntando por que Siegfried havia feito tal coisa por ele. Ele percebeu porque seu corpo estava tão leve, ou talvez tão úmido quanto uma pena molhada. A Meija, enquanto isso, olhava alegremente para os seus ombros, com um brilho de entusiasmo
entusiasmo, a média explicou. Enquanto ele estava inconsciente, eles extraíram a filmagem do que aconteceu e a assistiram com a equipe. A visão dele se jogando para proteger aquela pobre aluna. Ele literalmente é o príncipe que ela sonhava. Ela então acrescentou brincando que ele era o próprio príncipe, antes que Siegfried a interrompesse, deixando ela irritada. Ele insistiu que ela mostrasse alguma dignidade, embora a média não parecesse muito incomodada. Ela continuou explicando que não estava dizendo que as ações dele durante o exame seriam um problema, portanto ele não precisava se preocupar. E honestamente, aqueles gêmeos da família Mao só entraram na academia por meio de bajulação aos anciões, mas eles disseram que vão se retirar por conta própria. Ele sentiu uma onda de alívio ao perceber que não teria que lidar mais com eles na escola. A média então lhe disse que eles tinham vindo para lhe dar algumas notícias. Ele perguntou o que era, e a média sorriu respondendo que ele era o artilheiro, e o parabenizou. Kang piscou incrédulo, perguntando o que eles queriam dizer com aquilo. Ele não conseguia acreditar, pois sua visão de um futuro seguro estava desaparecendo diante de seus olhos. Um momento depois, no escritório de média, ela disse a Siegfried que em seus quase 20 anos como diretora da academia, era a primeira vez que algo assim acontecia. Ela se lembrou da resposta de Kang, quando ele disse que não gostava de ser artilheiro, o que chocou os dois. Ela perguntou se ele entendia o que significava estar na classe das estrelas, lembrando que embora os anciões estivessem furiosos, a decisão do cadete principal era baseada em um resultado diretamente avaliado pelo próprio espaço. Ele pensou por um momento, mas ainda assim respondeu que não gostava, fazendo com que ela perguntasse novamente se ele realmente não entendia. Enquanto isso, Siegfried observava quieto a conversa. Siegfried voltou a prestar atenção quando a média se dirigiu diretamente a ele, perguntando se ele estava chateado com o fato de Kang ter ficado em primeiro lugar em vez de sua neta. Ela o lembrou de que ele mesmo havia visto a filmagem. Ele respondeu que era tolice questionar o julgamento do subespaço, que estava imbuído à vontade do herói fundador. A academia havia escolhido Kang como o melhor cadete, e eles deveriam simplesmente seguir essa decisão. Siegfried refletiu que se as habilidades físicas de Kang fossem excepcionais, ele teria aceitado, e se sua experiência tivesse sido notável, ele teria concordado. Mas o que ele viu nesse jovem rapaz, que mal havia atingido a idade adulta, foi algo a mais. Seus movimentos incorporavam um conceito, uma arte de espadachim que Siegfried havia perseguido durante toda a sua vida, um nível de maestria. No entanto, a sensação inquietante que ele teve quando desbloqueou os meridianos de Kang permaneceu. O corpo de Kang macio e sem condições, como se nunca tivesse passado por um treinamento, parecia conter algo que não deveria estar ali. Siegfried suspirou, percebendo que mesmo em sua idade, não podia acreditar que ainda tivesse um espírito tão competitivo, especialmente em relação ao garoto da mesma idade que sua neta. Siegfried se assustou novamente quando ouviu a média elogiar as feições delicadas de Kang e a maneira como ele derrubou os inimigos para salvar uma mulher em perigo. Ela acrescentou que se fosse apenas mais 10 anos jovem, ou até mesmo agora, ela poderia tentar conquistá-lo. Ela perguntou a Siegfried o que ele achava, mas ele simplesmente respondeu perguntando se ela sabia como os cadetes da faculdade chamavam as garotas, como ela hoje em dia. Intrigada, a média incentivou a continuar, desafiando ele a abrir a boca. Quando ela perguntou novamente como eles chamavam alguém como ela pousou a xícara de café, deixando ainda mais animada. Calmamente ele disse a ela, eles o chamam de oferecida. Média, furiosa, se levantou e atacou Siegfried, sacudindo toda a sala. No dia seguinte, Kang chegou à sua aula de lobo. Ele sabia que esse era o melhor compromisso que ele poderia ter feito. Ele se lembrou de como Medea havia ordenado que alguém o mandasse para a classe superior, mas ele insistiu em entrar para a classe dos tigres. A Medea havia gritado que o melhor cadete não poderia ser enviado para a classe de tigre, mas ele havia argumentado questionando por que não, sendo que a academia se orgulhava da igualdade. Medea respondeu que apesar disso, a classe tigre está fora dos limites, e em vez disso, prometeu manter o pedido dele em segredo, porque se os anciãos descobrissem, causaria uma confusão ainda maior. Kang se irritou ao abrir a porta da sala de aula. Ele estava frustrado, porque seu plano era concluir tranquilamente os estudos em uma classe inferior, sem se envolver em disputa de poder das fileiras superiores. Pelo menos esse arranjo ainda estava dentro de suas expectativas. Quando ele entrou, a porta fechou de repente, causando um barulho alto, e percebeu que seus colegas de classe estavam olhando para ele. Eles o encararam por um momento, mas quando viram a cor de seu crachá, rapidamente desviaram o olhar e voltaram às suas atividades habituais. Enquanto caminhava para seu assento, pensou consigo mesmo que eles deveriam continuar ignorando, como ele preferia, até porque ele preferia assim. Quando finalmente se sentou, ficou surpreso com o fato de que todos o estavam ignorando completamente. Ele imaginou que a mestre Medea tinha conseguido manter as coisas em segredo. Se sentindo aliviado, ele pegou seu livro com alegria, pensando que ser um solitário tinha suas vantagens. Talvez isso fosse uma boa coisa. Quando começou a se acomodar, ouviu alguém se aproximando. Quando ele olhou para o lado, viu a garota do exame subespacial. Ela lhe agradeceu pelo que ele fez. Ele a encarou em silêncio por um momento, percebendo que não se lembrava dela. Ela rapidamente lembrou de que era a garota do exame, e ela estivesse usando uma linhagem tão formal, quando eles tinham a mesma idade, e respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo, pois qualquer pessoa teria feito o mesmo. Embora processe que ele havia a salvado, ele sabia que no fundo estava apenas tentando sobreviver, e se sentia hipócrita. Ele então mencionou que eles não haviam se apresentado adequadamente, se apresentando como Kang. Ela respondeu que seu nome era Chloe. Ele disse que foi um prazer conhecê-la, mas ainda estava surpreso por terem ficado na mesma classe. Ela o cumprimentou em troca, enquanto ele se perguntava em silêncio quem ela era
realmente. Ele havia jogado a maior parte da história do jogo, mas não reconhecia o nome dela. Até onde ele sabia, os últimos estágios do jogo se concentravam na batalha contra a tribo demoníaca. Portanto, era inesperado conhecer um novo personagem agora. Então ele percebeu que Chloe poderia ser apenas uma personagem de fundo, assim como ele. Kang perguntou se ela poderia manter em segredo o que aconteceu durante o exame, e ela o fez. Ela concordou imediatamente. Ela estava prestes a dizer algo, mas quando o professor entrou, instruiu em voz alta para todos se sentarem. Kang disse a Chloe que eles poderiam conversar mais tarde, e ela concordou com a cabeça. O professor os parabenizou pela admissão e disse que eles deveriam se orgulhar, pois foram todos escolhidos para dar continuidade à vontade do herói fundador, o Balor Joaquim. Ele se apresentou como Liobin, o instrutor-chefe da turma de lobos. Lhe explicou que, como era o primeiro dia, eles começariam com treinamento físico básico, e os instruiu a vestir suas roupas de treinamento e se reunir no campo de treinamento em 30 minutos. Quando o aluno perguntou qual seria o treinamento, Lee respondeu que seria simples, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos seguidos, e dar 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Ele então gritou para que todos se trocassem e se reunissem, ao que todos responderam que sim. Quando os alunos começaram a sair da sala, Kang permaneceu sentado, se perguntando se o treinamento havia sido planejado para transformar os cadetes em soldados carecas. Ele se aproximou de Lee e lhe perguntou o que estava pensando. Kang, na esperança de encontrar uma maneira de escapar do treinamento tedioso, respondeu que estava se sentindo um pouco doente. Lee pensou por um momento antes de lhe dizer que, como cadete principal, o treinamento básico não seria muito útil para ele. Ele sugeriu que Kang participasse do treinamento da classe de estrela em seu primeiro dia, mencionando que o diretor havia lhe dado permissão para assistir a todas as aulas. Chocado, Kang pensou consigo mesmo: Mede a sua maldita. Rindo, Kang disse rapidamente que só precisava ir ao banheiro com urgência e que só estava se sentindo um pouco dolorido. Lee deu uma risada e respondeu que apreciava a franqueza de Kang, dizendo que o veria no campo de treinamento, ao que Kang respondeu que sim. Mais tarde, enquanto Kang corria pelo campo de treinamento, ele estava completamente exausto. Lee gritou para o grupo que era apenas um trabalho leve e que eles deveriam andar mais rápido, mas Kang se viu ficando para trás, sentindo como se estivesse morrendo. Naquele momento, Chloe apareceu ao lado dele, perguntando se o treinamento era muito difícil, já que ele não parecia estar muito bem. Ele riu fracamente, respondendo que estava bem. Ela perguntou em que volta ele estava, e ele adivinhou que era a quinta. Surpreso, ele perguntou em que volta ela estava, pois parecia estar ficando para trás também. Para o seu choque, ela respondeu que já tinha dado 9 voltas. Ela então incentivou a continuar, gritando que ele conseguiria, antes de sair em alta velocidade, deixando Kang sofrendo e exausto. Dias depois, no dormitório de Kang, garrafas de águas vazias estavam espalhadas pelo chão e pelas superfícies. Ele bateu outra garrafa na mesa e praguejou, pois estava morrendo de fome. Com uma semana de academia, ele havia se deparado com um problema inesperado. Na cafeteria, ele correu para o balcão, gritando que estava com fome, e pediu uma tigela de arroz com barriga de porco às pressas. No entanto, a moça da lanchonete olhou para a caixa de tickets de refeição ao lado dele. Foi então que ele percebeu que a comida não era de graça. Envergonhado, ele disse a ela que pegaria o ticket imediatamente e perguntou se ela poderia preparar a refeição com antecedência, mas ele congelou quando viu o preço. É 50 mil de wons por apenas uma tigela de arroz com barriga de porco. Os outros itens do cardápio variam de 25 a 150 mil. Ele ficou horrorizado e incapaz de acreditar nos preços. De volta ao dormitório, ele bebeu a última gota de sua garrafa e o jogou para fora com raiva. Ele achava que 50 mil de won por uma tigela de arroz com barriga de porco era um absurdo. As suas despesas de subsistência estavam quase acabando, e ele se lembrou de ter recusado a mesada do pai. Olhando para as garrafas vazias no chão, ele rolou na cama, amaldiçoando a si mesmo por não ter aceitado o dinheiro naquele dia quando teve a chance. Há dias ele vinha sobrevivendo com a água mais barata da loja. De repente, uma notificação do sistema apareceu, mostrando que o seu estado físico havia aumentado para 12. À medida que sua condição física melhorava, as especificações da espada relaxavam, ativando uma bênção para espadas com 32 centímetros ou menos e 6 centímetros ou menos de largura. Sorrindo, ele se levantou e se olhou para o espelho, admirando seus abdominais e pensando que o esforço não tinha sido em vão. Ele se perguntou se a bênção do deus da espada havia desobstruído seus vasos sanguíneos, sentindo como se estivesse evoluindo. Apesar de seu progresso, ele sabia que a bênção não havia se expandido totalmente. Se ele continuasse melhorando passo a passo, talvez conseguisse manejar uma espada curta em breve. Olhando para as facas de sashimi em seu balcão, ele se lembrou do medo que tinha de segurar uma lâmina durante a cerimônia de entrada. Agora, se ele não estivesse segurando uma faca, as suas mãos coçavam, fazendo ele pensar se isso era a influência da bênção. Coçando a cabeça, ele se perguntou por que se sentia tão orgulhoso. Naquele momento, alguém bateu em sua porta. Quando ele abriu, encontrou Chloe em pé. Ela perguntou se havia perturbado seu descanso, ao que ele respondeu que não, pois estava apenas deitado. Ele perguntou o que estava acontecendo, e ela explicou que não tinha o visto no refeitório durante toda a semana, e estava preocupada que ele não estivesse se sentindo bem. Ele respondeu sem jeito que normalmente não comia comida feita por outros, embora na verdade ele adorasse comida feita por outros, e estivesse morrendo de fome. Ela acenou com a cabeça compreendendo, e disse para ele não se preocupar. Em seguida sugeriu que se ele estivesse disposto a isso, eles poderiam comprar ingredientes na loja e fazer o jantar juntos. Ele perguntou se ela estava convidando para jantar, e ela confirmou um pouco
surpresa. Ele felizmente abriu o caminho dizendo que era bom na cozinha e que daria conta do recado. Ele perguntou se o dormitório dela ficava do outro lado do caminho, ao que ela respondeu que sim, ainda correndo atrás dele, enquanto ele caminhava animado. Mais tarde, no dormitório de Chloe, ela exclamou como a comida estava deliciosa. Kang sorriu e disse que estava feliz por ela ter gostado. Em silêncio, ele olhou para os pratos vazios satisfeito. Mais cedo ele havia perguntado se poderia verificar a geladeira dela, e ela concordou. Quando ele a abriu, notou que estava cheia de peixes. Ela explicou que era de uma região litorânea, o que faz sentido para ele. Ele sorriu, percebendo que estava ansioso para cozinhar novamente, decidindo se presentear. Ele pensou em fatiar um pouco de sashimi, mas evitou, devido às bênçãos do deus da espada, colocando as facas de cozinha sobre o balcão. Ele perguntou se ela tinha uma faca mais longa. Chloe ficou confusa, mas quando ele explicou que sua arma era semelhante a esse tipo de espadas, ela entendeu. Ela lhe entregou uma faca e perguntou se ela funcionaria, mas ele decidiu ficar com a faca de cozinha. Pegando a faca, ele decidiu terminar em 30 segundos. Ativando a bênção da indoloridade, ele se concentrou no sashimi, se lembrando que havia sido o melhor espadachim do país. Ele ativou a bênção do deus da espada e cortou o peixe, terminando em 21 segundos. Nesse tempo, ele escamou os peixes dividindo os ossos, removeu as entranhas e cortou a carne em filés. O resultado era tão perfeito que parecia uma obra-prima, e ele estava orgulhoso por ainda ter suas habilidades. Chloe perguntou como ele era tão bom na cozinha, e ele respondeu que costumava trabalhar meio período em um restaurante japonês. Ela então perguntou o que era um trabalho de meio período, o que o deixou surpreso. Ele perguntou se ela não sabia o que era, e logo ela se desculpou. Ele disse a ela que não havia necessidade de pedir desculpas, atribuindo a confusão de diferença de status entre eles. Mudando de assunto, ele lhe disse que estava feliz por ela ter gostado da refeição, e ela assentiu alegremente, oferecendo para lavar a louça, já que ele havia cozinhado. Ele agradeceu e deixou à vontade. Enquanto ela corria para a pia, ele foi até a janela e olhou para a lua, se sentindo pleno e satisfeito, cantarolando uma música para si mesmo. No entanto, ele foi interrompido pelo som de pratos caindo, seguido pelas desculpas de Chloe. Ele se perguntou se ela já havia lavado a louça antes, se lembrando de quando tinha a idade dela e fazia as mesmas tarefas. De repente, o bilhete caiu sobre a mesa e se abriu ao cair. Surpreso, ele percebeu que era o diário de Chloe. A letra redonda e os adesivos bonitinhos o fizeram pensar que ela era qualquer outra garota da idade dela. Ele pretendia colocá-la de volta no lugar, mas o ará abriu, revelando um registro. Ele leu que a pessoa que a salvou durante o exame era da turma dela, e o nome dele era Kang. O registro dizia que o coração dela ficava acelerado sempre que o via, e ela não sabia como abordá-lo. Ele sorriu achando aquilo fofo, percebendo que era por isso que ela não tinha conseguido falar com ele antes. Curioso, ele folheou algumas páginas. Seus olhos se arregalaram em choque quando viu uma página onde estava escrito "Eu te amo". Naquele momento, um estrondo alto veio da pia. Ele se virou para ver Chloe parada ali, aterrorizada. Ela lhe perguntou com a voz trêmula se ele havia visto seu diário. As famílias heróicas ganham honra ao matar monstros, receber a admiração da sociedade e solidificar suas posições. No entanto, dentro dessas instituições estagnadas, os interesses particulares muitas vezes exploram o fraco, sob o pretexto de autoridade. Quando as autoridades públicas deixam de condenar essa exploração, uma família heróica se esconde nas sombras. A família do auditor da Cecília. Essa família opera secretamente visando a justiça e combinando a manutenção da ordem com o assassinato. Os nascidos na família auditor passam por um momento condicional mental antes da puberdade, suprimindo suas emoções e suportando treinamento exaustivo para se tornarem assassinos. Chloe tinha apenas 15 anos quando matou pela primeira vez. Ela se assustou ao ver um homem amarrado em um poste, mas o velho ao lado a forçou a avançar, colocando uma espada em sua mão e fazendo-a desferir um golpe fatal. Depois disso, ele a lembrou de não negar os seus talentos como assassina. Essas eram palavras que ele tinha ouvido repetidamente, mesmo antes da idade adulta. O treinamento constante distorceu sua mente, lançando uma sombra profunda sobre seu coração. Quando seu senso de identidade desgastou, deixando apenas fragmentos de emoção, Chloe estava pronta para se matricular na Academia Joaquim, na academia onde os alunos eram designados para as classes com base na habilidade individual. Os membros da família Auditor, apesar de suas habilidades excepcionais, eram sempre colocados na classe comum devido à tradição de longa data e a um acordo com a academia. Embora a família Auditor operasse nas sombras, suas habilidades superavam em muito a classe dragão. O avô de Chloe havia ordenado que ela passasse despercebida. O controle rígido da família tirou sua liberdade pessoal, forçando ela a seguir o caminho de uma assassina. Ela obedeceu sem dizer uma palavra, acreditando que nada mudaria independente do que fizesse. Pelo menos era o que ela pensava, até conhecer o Kang. Durante a batalha real no subespaço, Chloe se deparou com a morte pela primeira vez. Embora não fosse real naquele espaço, apesar da gravidade da situação, ela não teve medo. Tendo aceitado seu destino há muito tempo, ela enfrentou a morte com calma, não lutando mais contra ela. Mas algo mudou quando ela viu Kang lutar. Era como se uma tempestade tivesse se dissipado, deixando a luz do sol entrar. Pela primeira vez, ela sentiu o desejo de empunhar uma espada por outra pessoa, mas não por obrigação. Foi a vontade de Kang que despertou algo dentro dela. Ela se lembrou de uma lembrança de infância, um conto de fadas que havia mantido escondido em sua cama. Era sobre um príncipe que resgatava uma princesa de um castelo. Seu rosto corou ao perceber a conexão. Um sentimento desconhecido encheu seu peito de amor. No presente, Kang se viu xingando baixinho, observando
mostrando Chloe que parecia perdida em pensamentos. Ela riu sem jeito tentando aliviar a tensão, mas o silêncio e o olhar fixo dela só o deixaram mais desconfortável. Ele percebeu que havia algo de errado, se perguntando se havia sido quando ele viu a fraqueza dela pela primeira vez, ou quando ele totalmente se juntou a ela para jantar, tentando salvar a situação. Kang fez um comentário educado sobre a noite, na esperança de aliviar o clima, mas ela permaneceu fixa nele. Ele agradeceu pelo jantar e se preparou para ir embora, mas o olhar permaneceu nele e ela perguntou se ele o tinha visto. Confuso, Kang perguntou o que ela queria dizer. Chloe tirou as luvas e sua atenção se voltou para o diário sobre a mesa. Ele se deu conta de que ela estava se referindo ao diário dela. Ele tentou minimizar a situação, sugerindo que ela devia ter se esforçado muito nos estudos, deixando claro que estava falando sobre seu diário pessoal. Ele sentiu uma onda de inquietação. Como ela sabia que ele tinha visto o livro, ele se perguntou se de alguma forma ela o teria visto lendo sem que ele percebesse. Então outra coisa o chamou a atenção. Chloe estava usando linguagem formal novamente, apesar da insistência anterior dele de que não precisava. De repente ela parecia uma pessoa completamente diferente. Ele rapidamente negou ter visto qualquer coisa, mas Chloe lhe perguntou novamente se ele tinha certeza. Ele repetiu a negação, mas ela o pressionou a não mentir. Percebendo que não havia sentido em negar mais, ele admitiu que tinha visto. Por um momento ela simplesmente o encarou, e então, para o choque dele, ela lentamente tirou a katana da bainha. O horror o invadiu quando ele olhou para a borda do telhado. Eles estavam no quarto andar e se pulassem, ele sabia que seria esmagado em pedaços. Olhando ao redor, ele percebeu que havia apenas uma saída, a porta ao lado de Chloe. Ele estava preso. Um som alto de raspagem quebrou a atenção, e quando ele espiou por cima do ombro, seu sangue gelou. Chloe estava arrastando sua katana pelo chão, caminhando lentamente em direção a ele como fosse uma marionete. Seus movimentos eram desprovidos de emoção. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Será que ela estava ciente do que estava fazendo? Suas pupilas estavam paradas, e seus olhos vermelhos pareciam sem vida. E ela tinha todos os sinais de Yandere. Ele se lembrou da personalidade energética dela, tão cheia de vida que podia mudar em um instante. Seria essa uma personalidade dividida? A contestação de que ela poderia ser uma Yandere com dupla personalidade já era aterrorizante o suficiente, mas o fato dele ter desencadeado essa mudança ao abrir o diário tornava tudo ainda pior. Ele sabia que a situação era perigosa. Ela provavelmente o perseguiria até conseguir matá-lo. Então ele tinha que encontrar uma maneira de escapar e garantir sua sobrevivência. Ele podia sentir que a intenção de matar de Chloe era ainda mais forte do que os irmãos Mao, o que o fez praguejar. A vida na academia estava se tornando muito mais perigosa do que esperava. Ele precisava sair dessa situação primeiro. Seus pensamentos se aceleraram, e então ele se lembrou de que restavam 9 segundos para sua bênção indolor. No entanto, sua faca de sashimi estava de volta em seu quarto, e a faca que ele havia usado antes estava muito longe. Se tentasse pegá-la, ele tinha certeza de que perderia um braço ou pior. De repente, Chloe levantou sua katana, e em pânico ele deu um passo para trás, batendo na mesa atrás dele. Seus olhos se voltaram para um pequeno cortador que estava ali. Ela saltou sobre ele, balançando a katana com precisão mortal. Desesperado, ele agarrou o cortador, sabendo muito bem que só conversar não o faria sair dessa situação. Quando ele se preparou para se defender, uma notificação do sistema apareceu, mostrando que seu estado mental havia se deteriorado. Junto com isso, sua engenhosidade aumentou, e as palavras e ações ficaram temporariamente imbuídas de uma aura de intimidação. O poder de restrição se ajustou a ele, e a proteção divina do Deus da Espada foi ativada. Quando se encontraram no meio, ele tentou uma abordagem diferente, comentando sobre o cabelo dela, dizendo que estava um pouco longe demais, e que ele o cortaria um pouco. Naquele momento, os dois soltaram seus golpes simultaneamente. Mais tarde, Chloe acordou em sua cama, procurando por Kang. Olhando ao redor do quarto, ela se lembrou dele parado perto da janela, enquanto ela lavava a louça. Ela estava dando uma olhada furtiva para ele. O pânico se instalou quando ela se lembrou de repente de sua katana, mas ao vê-lo descansando em segurança, ao lado da mesa de estudos, ela suspirou aliviada. Muitas vezes ela perdia a consciência a manusear uma katana, um efeito colateral de seu condicionamento. Seus pensamentos se voltaram para o velho, que sempre a elogiou por seu talento como assassina, dizendo para não se preocupar depois de cada morte, e lembrando de nunca negar suas habilidades. Frustrada, ela bateu com o rosto no travesseiro, considerando-se uma tola por ter desmaiado. Envergonhada, ela pensou em Kang, imaginando se ela havia dito algo estranho quando perdeu a consciência. Então seus olhos se voltaram para o cortador caído no chão. Confusa, ela aproximou o cabelo do rosto e percebeu que ele havia sido cortado mais curto. Olhando para a lixeira, ela viu os fios de cabelo cortado e adivinhou que Kang deve ter limpado tudo antes de sair. Corando, ela pensou em como Kang era gentil e correu para pegar seu diário, ansiosa para anotar seus pensamentos antes que ela esquecesse. Enquanto ela escrevia seu registro, se concentrava no quanto ela o admirava. Enquanto isso, Kang estava do lado de fora do dormitório, lutando e vomitando ao lado do caminho. Ele estava aliviado por ter sobrevivido à situação com Chloe, mas sabia que tinha levado sua bênção longe demais, ultrapassando em 5 segundos o limite de 9 segundos, o que o deixou fisicamente doente. Ele tentou suprimir a náusea, mas não adiantou. Acabou vomitando tudo que havia comido no jantar. Sentado em um banco próximo, ele sentiu a fome voltar, pois sua refeição inteira já havia acabado. Enquanto olhava para a lua, Kang refletiu sobre Chloe e suas habilidades. Normalmente, o manejo da espada consiste em golpear de forma decisiva para encerrar uma luta, mas a forma como Chloe lutava era diferente. Sua lâmina atacava incansavelmente os pontos vitais, quase como se tivesse sido projetada para táticas de emboscada.
emboscada. Ele percebeu que se ela o tivesse emboscado, sua cabeça teria sido arrancada sem uma dúvida. Se sentindo ameaçado, ele instintivamente apontou para a nuca dela durante um encontro. Felizmente o cortador que ele usava era curto, então ele só conseguiu cortar o cabelo dela. Ele suspirou aliviado por ter conseguido resolver a situação rapidamente e por não haver mais complicações. No entanto, ele admitiu para si mesmo que encontrar estabilidade, segurança e proteção neste mundo estava se mostrando muito mais difícil do que esperava. Ele refletiu sobre como era mais difícil simplesmente levar uma vida comum. Quando foi jogado pela primeira vez nesse mundo sem vergonha, não lhe faltava ambição. Para alguém que já havia reinado no auge, com nada mais do que uma faca de sashimi, decidir da ideia romântica de viver como um homem foi uma escolha difícil, mas ele sabia que cada um tinha o papel que lhe era atribuído. Ele então pensou no jogo que estava vivendo agora. A bênção dos milagres era a bênção única do protagonista do jogo, que Kang ainda não havia encontrado. Ao lado dela estava a bênção de Balor Joaquim. Ele se lembrou de que essas eram as duas únicas bênçãos lendárias do jogo, e seu conteúdo era intuitivo. O protagonista empunhava tanto a espada sagrada, quanto a espada do demônio Bahamang. Em contraste, Kang só podia usar facas de sashimi, um fato que o fez pensar se era necessária alguma explicação adicional sobre seu destino. Batendo no rosto para se concentrar novamente, Kang se lembrou de seu objetivo. Desde que entrou na academia, os constantes encontros com personagens irreais e situações bizarras o distraíram do que ele pretendia alcançar. Ele percebeu que havia sido desviado por vários eventos e começou a se perguntar se havia alguém comum neste mundo. Apesar de ter uma vaga compreensão dos personagens desse jogo, Kang ainda sentia que seu conhecimento sobre esse mundo ainda era insuficiente. Afinal de contas, fazia um pouco mais de uma semana que ele havia entrado na academia. De acordo com a história do jogo, a bênção do personagem principal seria ativada em breve. Com o processo de inscrição quase concluído, Kang sabia que a verdadeira história estava finalmente prestes a começar. Kang conhecia o enredo geral do jogo, mas o fato de nunca ter visto o final lhe dava uma vantagem, pelo menos até o ponto médio. Ele decidiu que, independente do que acontecesse, deveria seguir a rota oficial. Se as coisas se desviassem muito do curso, ele perderia todos os benefícios que poderia obter com seu conhecimento. Ele se lembrou de que a história tomou um rumo muito mais sombrio no segundo semestre do terceiro ano, quando o nascimento de um herói fez com que a raça demoníaca se unisse sob o comando de seus senhores demônios e ameaçasse a academia. Isso levaria a uma guerra em grande escala entre os demônios e a humanidade. Ele se lembrou do enredo de fantasia típico e clichê do jogo, e como alguém que já buscou uma vida jovem encantadora que nunca chegou a experimentar, ele excluiu o jogo no meio do caminho. Agora que ele soube que essa terrível guerra era real, ele gelou, fazendo pensar se ele também era condenado a morrer nela. Mas ele se livrou desses pensamentos, decidindo que com quase 3 anos restantes, ele precisava de um objetivo mais realista do que um mero escapismo. Ele não podia se permitir morrer tranquilamente nesse mundo. Ele precisava ficar mais forte e sobreviver. A maioria dos jogos produzidos em massa como esse costumavam ter finais felizes, e ele imaginava que o protagonista salvaria o mundo, mas ele não podia contar apenas com isso. Ele precisava de poder para se proteger, não podia viver com medo constante de morrer em uma guerra, envolvido em eventos fora de seu controle. Isso significava treinamento, mas ele teria que fazer isso sem chamar muita atenção. Se ele se destacasse, correria o risco de ser recrutado para lutar contra o exército de demônios, algo que ele precisava evitar a todo custo. Ele também se lembrou de ser cauteloso com a bênção da indoloridade. Embora ele tenha pegado a faca de sashimi por necessidade, a tensão em seu corpo ao usar a bênção era muito grande. Uma notificação do sistema apareceu, mostrando as estatísticas e suas bênçãos. E embora o desempenho parecesse impressionante, havia muitas informações novas que ele não tinha certeza de como interpretar. Ele se concentrou nas estatísticas, observando que suas classes físicas, mentais e de armas pareciam representar seus níveis de crescimento. Seus olhos se fixaram na taxa de assimilação, mas quando ele tentou verificar o que significava, o sistema bloqueou seu acesso, informando que as condições ainda não haviam sido atendidas. Isso não parecia importante por enquanto. O que mais importava era seu treinamento físico, e ele precisava de uma nova arma. Contar apenas com a bênção da indoloridade por apenas 30 segundos não funcionaria para sempre, e ele também precisava treinar com as espadas que não atendiam as condições para a bênção da espada. O treinamento prático de combate do próximo mês substituiria os exames intermediários, e a recompensa por se destacar seria Murasame, uma espada de classificação B. Kang sabia que se conseguisse manejá-la com habilidade, ela seria suficiente para levá-la até a formatura. Suas especificações não atendiam as condições de ativação para a bênção da espada, portanto ela não o sobrecarregaria tanto quanto sua arma principal. Percebendo que tinha mais a fazer do que pensava, Kang foi interrompido por alguém chamando o seu nome. Quando ele se virou, viu Abel por perto, dizendo que estava sentado no lugar dela. Ele congelou em choque olhando para ela sem palavras. O suor escorria por seu rosto, enquanto ele se esforçava para responder, e por um momento não conseguiu se mover. Abel perguntou se ele poderia deslocar um pouco, tirando ele de seu assento. Envergonhado, ele se afastou, se perguntando por que estava olhando tão fixamente para ela. Abel lhe disse que não havia necessidade de sair completamente do banco, apenas para abrir um pouco de espaço. Ele obedeceu ainda sem saber o que dizer. Timidamente ele se perguntou o que ela queria dizer com seu lugar. Os bancos não seriam propriedade pública? Será que isso era relacionado a algo, ao sistema de classes da academia? Ele sabia que se envolver com a Abel só complicaria a história principal, então resolveu evitá-la mesmo que fosse estranho. Quando ele viu os lábios dela, ele amaldiçoou silenciosamente. Ela realmente era linda. Ele se assustou quando Abel mencionou que o local oferecia a melhor vista das estrelas. Ele não respondeu imediatamente,
novamente, ainda olhando para ela e tentando conciliar sua aparência com a Bel que ele conhecia do jogo. A lembrança de que a Bel era a neta do Santo da Espada e o interesse amoroso de difícil aproximação o deixou inquieto. A Bel então perguntou se sua arma também era uma espada, surpreendendo ele. Quando ele perguntou como ela sabia, ela explicou que seu avô havia lhe contado. Ela acrescentou que os mestres de espada tinham certo olhar, e enquanto olhava para ele, Kang sentiu seu rosto ficar quente. Ela então lhe entregou a espada, oferecendo a chance de segurá-la. Ele então a pegou, comentando que não parecia particularmente pesada. A Bel fez uma careta em resposta e se afastou, deixando Kang imaginando se ela realmente estava chateada. Era mais difícil se acostumar com a Bel do que ele havia previsto. Essa era a mesma Bel que ele lembrava do jogo. Ele se perguntou. A Bel voltou seu olhar para ele, perguntando se ele sabia quem ela era. Kang se perguntou se a Bel estava desconfiando dele, embora não houvesse um único aluno na academia que não soubesse quem ela era. Ele respondeu de forma vaga, dizendo que conhecia mais ou menos. A Bel, no entanto, ressaltou que ela não conhecia, o que o deixou sem saber o que ela queria. Ela comentou que parecia injusto ele saber o nome dela, quando ela não fazia ideia de quem ele era. Quando ele hesitou, a Bel sugeriu de forma provocante que ele poderia ser um Lorde Demônio espião disfarçado de estudante, entrando sorrateiramente na academia. Ela então continuou dizendo que não parecia haver nenhuma outra razão para ele estar sentado ali sozinho àquela hora. As palavras dela o deixaram imaginando o que ela realmente queria dizer, mas antes que ele pudesse perguntar, ela ergueu a espada contra ele, deixando ele incrédulo. Ele tentou voltar a pergunta para ela, perguntando o que ela estava fazendo, mas a Bel simplesmente respondeu que estava treinando. Apontando para ele, ela perguntou que tipo de exercício ele estava fazendo. Perturbado, ele disse que estava praticando a respiração, o que a deixou momentaneamente atônita e confusa. Quando a conversa mudou, Kang notou as feridas em suas mãos. Quando a Bel percebeu que ele estava olhando, ela rapidamente as escondeu atrás das costas. Ficando tímido e calado por um momento, Kang quebrou o silêncio dizendo que ela era muito dedicada ao treinamento, com o que ela concordou. Ela confessou que poucas pessoas entendiam a pressão de herdar o sangue de Nibelung. Ela sentia a necessidade de sempre ser a perfeita, porque em seu mundo até mesmo a menor falha poderia a levar a críticas severas. A Bel perguntou a ele se ele sabia que ela não era a melhor aluna daquele ano. Ela admitiu que perder para alguém pela primeira vez em sua vida tinha sido uma experiência humilhante. No entanto, de certa forma, ela achou isso revigorante. Ainda assim, ela estava curiosa para saber quem havia derrotado, prometendo derrotá-lo na próxima vez que se encontrassem. Sua declaração ousada deixou Kang atônito, fazendo-o tossir em choque. Ele sugeriu sem jeito que não era necessário derrubá-los, mas a Bel rapidamente descartou suas palavras, dizendo que era uma questão de orgulho. Ela até implorou ao avô que lhe dissesse quem era o melhor aluno, mas descobriu que ele nem era da turma dela, e que havia faltado a cerimônia de juramento do melhor aluno. A Bel expressou sua descrença no fato de que uma aluna em segundo lugar como ela pudesse tolerar tal coisa. Ao sair de sua linha de pensamento, a Bel de repente percebeu que estava compartilhando tudo isso com alguém que acabou de conhecer. Kang perguntou por que ela estava contando tudo isso para ele, ao que ela respondeu que ele parecia fraco. Ela continuou explicando que o lema de sua família era ser rigoroso com os fortes e misericordioso com os fracos, deixando Kang olhando para ela incrédula. A Bel acrescentou que os alunos de sua classe eram tão fracos que ela nem tinha amigos, fazendo Kang perceber por que ela parecia tão fria com o protagonista do jogo. Esticando o corpo, a Bel se levantou, dizendo que deveria entrar e se despediu dele. Pouco antes de ir embora, ela se virou e gritou, perguntando quando ele diria seu nome. Ele respondeu que não queria, fazendo com que ela gritasse com ele frustrada ao sair. No dia seguinte, Kang se sentou na sala de aula, refletindo sobre como sua vida na academia estava fluindo de forma suave e constante. Ele se manteve discreto, especialmente perto de Chloe, e havia se entrosado bem e até mesmo feito amizade. Por outro lado, ele evitava contato visual com medo dela, afinal ele estava ainda abalado pelo seu último encontro. Ocasionalmente, quando seus olhos se encontravam, eles conversavam. Os novos amigos de Chloe o olhavam com frieza. No entanto, esses olhares com desdém não incomodavam mais. Afinal de contas, ele era o único aluno excepcional da classe Tigre. Simplesmente havia muito poucos deles, e por alguma razão havia uma certa relutância em geral entre os alunos excepcionais em se destacar. Kang pôde supor que essa relutância era decorrente de um tipo de complexidade de inferioridade. Ao refletir sobre sua decisão, ele se sentiu aliviado por não ter escolhido uma classe superior. Essa foi uma época em que os alunos de classe Estrela e Dragão começaram a formar facções e se envolverem em manobras políticas pesadas, algo que fazia a cabeça de Kang girar quando ele pensava nisso. Na época em que ele jogava o jogo, a intriga era suficiente para fazer a língua de qualquer um estalar, e como plebeu, a ideia de ser designado para essas classes superiores era assustadora. Olhando para o cartão preto em sua mão, Kang sorriu. Ele se sentiu feliz por finalmente estar se alimentando bem novamente. Ele pensou no que deveria comer na refeição de hoje, lembrando-se de como a Media lhe deu o cartão, explicando que deveria ser sua recompensa por ser o melhor aluno. Ele havia se desculpado pelo atraso, e agora Kang não podia deixar de se sentir grato. Enquanto olhava alegremente para o cartão preto, ele pensou que o nível de favorecimento que havia recebido era tão grande que quase justificava uma reverência em frente à sala do diretor 3 vezes por dia. Pela primeira vez, ele agradeceu sinceramente a Media em seu coração. Kang se questionou se ele estava cumprindo fielmente seus deveres como aluno. Refletindo sobre suas ações até o momento, ele se sentiu confiante de que não havia feito nada que lhe desse uma sensação de realização. Com isso em mente, ele decidiu que se pudesse continuar assim pelos próximos 3 anos, poderia alcançar o futuro que imaginava para si mesmo. Mais tarde, durante a aula, o instrutor ensinou sobre a história da Primeira Guerra dos Demônios, que havia
começado há 700 anos. O herói Balor Joaquim, prevendo a necessidade de cultivar a próxima geração de heróis, fundou a academia com seus 7 discípulos. O instrutor enfatizou que essa parte estaria no exame, mas Kang se sentiu sonolento. Ele se lembrava vagamente dos detalhes, recordando que Balor Joaquim havia lutado contra Lican, o braço direito do Lorde Demônio e comandante da Primeira Legião. Após 20 anos de conflito sangrento, Balor Joaquim saiu vitorioso, mas com grande custo pessoal. Ele perdeu o braço e não podia mais lutar. A guerra foi brutal, sem nenhum vencedor claro em nenhum dos lados. Felizmente chegou o cessar-fogo, e Joaquim estabeleceu a academia para treinar as futuras gerações. O instrutor continuou explicando que a Primeira Guerra dos Demônios havia resultado em um pacto, sendo de não agressão entre humanos e demônios, levando a 700 anos de paz. Um aluno perguntou se eles veriam outra guerra em sua vida, mas seu amigo, brincando, respondeu que estava meio preocupado com o que vestir na festa de amanhã. Kang, no entanto, sabia que o fim dessa longa paz estava se aproximando rapidamente, embora ninguém mais parecesse perceber isso. Todos estavam tão acostumados com a paz que ela parecia natural, mas Kang sabia que não era bem assim. Ele pensou em dar uma dica à Média, mas temia que isso pudesse levar a consequências imprevistas. A Média sempre falava que queria deixar o cargo de diretora da academia, mas Kang sabia que ela era crucial para os eventos que estavam por vir. Sua proteção divina exclusiva, a bênção do poeta, fez com que ela fosse a primeira a detectar a ameaça iminente, e ela seria a primeira entre os 7 heróis de Estrela a correr para a linha de frente para proteger os alunos. Embora Kang não tivesse jogado tanto o jogo, ele se lembrava de ter lido que Média seria o primeiro herói de 7 estrelas a ser sacrificado pelo exército do Lorde Demônio. Naquela época, ver isso online não o afetou muito. Ele simplesmente pensou nisso como outro evento do jogo. Mas agora, com tudo parecendo tão real, a ideia do destino de Média pesava muito sobre ele. Ele desejou de alguma forma que ela não tivesse sido tão perspicaz. O instrutor anunciou o fim da aula, lembrando a todos que deveriam estudar bastante para os exames intermediários em 2 semanas. Quando os alunos começaram a sair da sala, houve um tumulto do lado de fora. Os outros alunos perguntaram o que estava acontecendo, e Kang, curioso, se perguntou o motivo de todo aquele barulho. De repente, alguém gritou animado perguntando se eram eles. Alarmado, Kang verificou rapidamente a data. Seu coração se afundou ao perceber o que estava acontecendo. Era 15 de maio. Ele saiu correndo da sala de aula quando uma multidão começou a se reunir, com a mente acelerada. Se sua memória estivesse correta, era hoje o dia. Era a data de registro do protagonista do mundo, Leon Van Heard. O dia em que as rachaduras de longos 700 anos de paz começaram a aparecer. E galera, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu like e compartilhem. E também comente se querem parte 2. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.